Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidas para falarmos do eclipse lunar total em Virgem que acontece amanhã, no dia 3 de março de 2026. O Sol vai rolando no signo de Peixes e a lua cheia é o apogeu dessa lunação que começou lá no dia 17 de fevereiro, num eclipse solar em Aquário bombástico, com muitos imprevistos, reviravoltas, pressões com a quadratura daquele eclipse com o Sol e Lua quadrando Urano. E a gente sabe, quem já estuda astrologia, quem acompanha esse trabalho, que eclipse é sempre sinônimo de crise, é sinônimo de coisas que saem debaixo do tapete, que eclodem, que se revelam, que se intensificam ao longo do tempo, vão tendo aí seus efeitos e gatilhos para então eclodirem com força total. E a gente passa a ter que lidar com vários desses resultados que muitas vezes vêm de uma maneira que a gente não espera, vêm de uma forma que não nos é agradável, mas sempre ou de uma forma necessária para que a gente faça alguma limpeza, alguma eliminação, algum expurgo, ou para que a gente tenha um empurrão cósmico para colocar novos horizontes nas nossas vidas. Então, um eclipse de lua cheia sempre traz algum processo para que a gente tenha que lidar, tá? Os eclipses de lua cheia acontecem sempre de uma maneira técnica aqui, meio rápida, mas a gente vai explicar para constar na gravação, sempre que a sombra da Terra encobre a projeção da luz do Sol na Lua. Então, eclipsado na lua cheia, quem é? A Lua. Eclipse, inclusive, quer dizer ocultamento, quando um astro oculta outro. Então, quem fica fortão aí é o Sol, ele fica absoluto. Essas questões de consciência, de razão, de raciocínio, elas ficam muito mais fortes. Em compensação, as questões emocionais, de relacionamento, de afetividade, de compreensão da gente com a gente mesmo, fica tudo prejudicado, porque a Lua, sem a luz do Sol, ela simplesmente não se projeta, não tem como ela se iluminar, e é um eclipse total. Então, ela vai ficar bem escondidinha na sombra da Terra. Eclipses acontecem quando nós temos o nó do norte e o nó do sul próximos da lua cheia ou da lua nova, esses pontos que são pontos matemáticos de intersecção das trajetórias do Sol e da Lua. Então, os eclipses vão sempre envolver esses astros e ter efeitos de reviravoltas, de ausência de previsão, de incômodo dos astros, eles realmente perturbam os astros por onde eles passarem por perto. O nó do sul dando efeitos de finalizações, de cansaço e de situações que não têm visibilidade, e o nó do norte dando um empurrão para que a gente siga um outro caminho mais próspero e com mais possibilidades. Então, esse eclipse lunar, como eu estava falando, tem o ocultamento da Lua, as crises emocionais elas atingem um pico e a gente fica assim sem saber para que lado que vai, fica muito remexido, ainda mais com as questões de nó do sul. E as funções do Sol ficam mais fortes: racionalidade, consciência e visão das situações. As revelações elas acontecem com mais facilidade no eclipse lunar. E aqui nós temos então o nosso eclipse de amanhã. O que é que nós podemos então falar deste eclipse? De uma maneira bastante curiosa, o ascendente dele é Áries, como foi o de Aquário, quase no mesmo grau. O ascendente do eclipse solar de lua nova era grau 12, esse é no grau 16 de Áries. E o regente desse ascendente, quem é? É Marte. Então, nós temos aqui um mapa com uma grande concentração de planetas no signo de Peixes, tá? O que faz com que o lado água do mapa fique bastante acentuado, então as questões emocionais, mas em relação ao Sol, a consciência dessas situações, elas ficam potencializadas. Temos Júpiter também
no elemento água, ele está retrógrado aqui em Câncer. E Marte, hoje, ele está entrando no signo de Peixes, tá? Então, ele vem, um Marte que é um arquétipo de combate, de luta, de posicionamento, de decisão, está num signo que não tem nada a ver com isso, porque Peixes não gosta de ficar decidindo, não gosta de tomar partido, não é um signo que vá direto nas coisas, ele vai sempre pelas laterais, enfim. E essas águas emocionais profundas de Peixes, elas estão afetando as nossas atitudes, que passam a ser movidas por questões emocionais, por questões psíquicas. Então, esse lado forte de Peixes, que tem a ver com o que é o imponderável, com as coisas do coletivo, com as questões de fé, com as questões de solidariedade, isso fica muito evidente. E, claro, para questões de coletivo ou de uma forma mais positiva, vai para o lado humanitário das coisas, ou para aqueles que defendem o seu território, as suas pessoas, a sua comunidade, eles vão lutar com unhas e dentes. Então, a oposição lua cheia, o Sol se opõe à Lua, a gente tem o nó do norte com o Sol, então existe aí uma possibilidade de um caminho individualmente criativo, mas não é um caminho fácil, porque é um caminho de entrega, é um caminho de inspiração, é um caminho de compaixão, e a lua cheia acontece no signo oposto, que é a lua em Virgem. Continuando nesse stellium aí de peixes, a gente tem um outro elemento aqui que é extremamente importante, que é o Mercúrio retrógrado, neste mesmo signo, que é peixes. Então, nós temos aí um extremo de sensibilidade, de empatia, mas também de caos, de confusão, de excessos, de nebulosidade. O fato de Mercúrio retrógrado estar aí no meio dessa grande confusão faz com que se acentue o caráter de ausência de nitidez das coisas. Então, mesmo o Sol estando aí, eles vão ter um contato essa semana, pode ter aí muitas revelações. Nós estamos num momento em que o mergulho interior ele não é só uma sugestão, ele é uma necessidade. Por quê? Apesar do Sol estar mais evidente neste eclipse, mas as funções racionais do nosso pensamento, daquele que é o porta-voz aí do nosso mapa, elas estão prejudicadas no quesito razão. Então, a sensibilidade está falando mais alto. E nós precisamos interiorizar, nós precisamos também ir atrás das nossas reflexões, das nossas revisões, das nossas incertezas, da nossa nebulosidade, do nosso próprio caos. Então, já existe esse quadro aí caótico em peixes. E quando ele se opõe, tem a Vênus também, que já está se afastando aí desse stellium. Essa semana ela vai para Áries, mas enfim, ela está aí. Então, quando a gente tem uma lua cheia no signo de Virgem, solitária ali com o nó do sul, é como se a gente sentisse uma pressão muito grande de lidar com as nossas coisas, mas como se tivesse um mar, um oceano aí na nossa cabeça. E quem que é o dispositor dessa lua em Virgem? É Mercúrio. E o que a lua em Virgem tem como uma função natural, além de cuidar de si, do próprio corpo, das suas questões aí diárias e cotidianas? Uma lua em Virgem, ela também é bastante racional. E esse racional da lua em Virgem, ele está totalmente prejudicado. Ela é um emocional que também atua de uma forma a separar joio do trigo, o que também é uma necessidade, só que Mercúrio não está colaborando. E esse Mercúrio ele é dispositor desta lua, né? Então, a gente tem aí nesse eclipse várias possibilidades para essa nossa
querida luazinha em Virgem, porque a vida não é só imaginação, compaixão, solidariedade. A vida tem um ordenamento e a gente está diante do eixo de caos e ordem, de razão, de sensibilidade, de espiritualidade, de vida prática. Então, um é sombra do outro. Só que quem está do lado do sol está muito mais forte. Então, não adianta essa lua em virgem brigar muito pelo que quer que seja. Então, quando ela fica tensionada, a lua tem a ver com as nossas reações emocionais, com o nosso inconsciente pessoal, com as nossas memórias afetivas e com as nossas reações imediatas ao meio, tá? Então, os signos, inclusive, mais afetados com esse eclipse vai do grau 8 ao 18 de Virgem, Gêmeos, Sagitário e Peixes, né? Então, é necessário que essa lua em Virgem, ou que nós, diante do eixo que nós tivemos impactados aí no nosso mapa natal, as nossas atitudes do nosso lado virginiano, elas podem estar mais compulsivas. Por quê? Porque o que é de Virgem, a gente gosta de produzir, a gente gosta de sistematizar, nós gostamos de tornar aquilo prático. E muitas vezes a gente não quer ficar mexendo em nada aqui dentro de nós, a gente quer que tudo em volta funcione e a gente vai continuando, segue o baile. Só que a provocação desse eclipse é justamente: olha, você vai ter que dar uma parada aí, porque do jeito que está, não vai poder ficar. Quando a lua em virgem ela fica muito estressada, muito nervosa, ela parte para uma situação de controle, de querer controlar demais as coisas, trabalhar o dobro, como se aquilo que não está rolando dependesse exclusivamente dela, tá? Porque é um eixo também de servidão, é um eixo de que a coisa não está rolando bem porque eu não fiz direito, ou porque eu não fiz tudo que eu devia ter feito. Até aqui, já que é um apogeu de uma lua cheia, com certeza você fez tudo que você podia numa determinada situação, tá? Embora circunstâncias do passado possam vir pedindo um ajuste, uma finalização ou um acerto de alguma pendência, tá? Mas podemos também nos tornar rígidas o bastante, ou rígidos o bastante, porque homens também podem assistir essa live. Nós precisamos de contato com o chão, com a realidade, com a natureza. Lua em Virgem é natureza, é terra. Então, esse contato ele não pode ser perdido com o nosso corpo, com o nosso descanso, a nossa capacidade produtiva, o nosso discernimento. Ele não pode deixar de existir, por mais que seja difícil diante de um sufoco desse de peixes. A nossa saúde física e mental, o nosso discernimento de separar o joio do trigo, mas sem grandes exigências. Por quê? Porque todo esse processo ele está limitado. Então, se ele está limitado, a gente precisa o quê? Cuidar desse corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso descanso, cuidar dos nossos limites, até onde a gente vai de maneira saudável e perceber limitações de que coisas além de nós acontecem todos os dias para todas as pessoas. Aí é o lado peixes que entra. Por quê? Em complementação ao lado virginiano. Porque tem coisas que não dependem do ser humano. Tem coisas que dependem de uma ordem maior, de um tecido que está interligado, conectado entre as pessoas, entre as situações, entre aquilo que a gente vai até um certo ponto e depois espera a vida acontecer, tá? Nessa situação também, percebo assim, nessa situação dessa lua aí solitária em Virgem, apesar de ela estar em bom aspecto com
Júpiter, né? Júpiter está bem com esse eclipse, com essa lua cheia, vai dando aí esperança, vai dando motivação para a gente continuar. Então, a rigidez, a autocrítica, a exaustão são possibilidades de situações que acontecem quando a gente simplesmente automatiza o nosso lado emocional. A gente vai batendo pino. E a ausência do respeito pelo nosso próprio ritmo, ela pode custar muito. E muitas vezes o receio também de lidar com aquilo que a gente não consegue tocar, com aquilo que a gente não consegue controlar, com aquilo que às vezes a gente tem medo de mergulhar, que é o nosso lado psíquico. Então, muitas autoterapias devem ser praticadas no sentido de manter o máximo possível esse equilíbrio corpo, mente e espírito, porque é muito fácil de sair da linha com essa configuração. Então, a gente tem que ter paciência, porque esse Mercúrio está retrógrado, e muitas das coisas que a gente gostaria de fazer no toque de caixa, às vezes não dá, às vezes não rola, né? Questões do passado, como eu dizia, questões mal resolvidas, elas podem retornar e pedir a sua intervenção. E a necessidade de controle ou recusa a aceitar uma situação ou dificuldade de lidar com uma situação. Quando a gente tem o nó do sul, de alguma forma, a gente vai ativar os recursos que nós já temos naquele setor. E eles nem sempre são negativos, principalmente nessa situação. Muitas vezes, fazer só aquilo que nos mantém bem, numa situação de um certo bem-estar, já é o suficiente, já nos aterra. Cuidar das coisinhas de todos os dias. Então, lidar com esse manancial todo faz com que você possa chegar numa situação e dizer assim: já fiz tudo o que eu podia, agora eu vou soltar para o universo. E isso é algo que a gente precisa aprender a fazer. Então, nem sempre tem alguma coisa para deixar para trás, embora seja a interpretação natural que se dá. Mas, às vezes, só fazer aquilo que te descansa e não insistir em situações que vão te exigir demais, você já vai fazer a sua parte. Porque as coisas desse outro lado, pisciano, elas vão ter um caminho. Existe ali um norte. Só que ele não tem a nossa mão. Muitas das vezes ele está justamente na mão daquele que a gente acredita mais, na mão do divino, e não necessariamente no que a gente vai fazer. Tem uma historinha que vocês já devem conhecer, que é do incêndio na floresta, que era uma coisa devastadora, e o beija-flor começou a levar água com o bico e o restante dos animais eles tiraram sarro, né, do beija-flor. Aí ele falou: eu estou fazendo a minha parte. Então, até numa questão do coletivo, que o caos está instalado, né, no nosso planeta, se cada um fizer a sua parte de uma maneira correta, de uma maneira saudável, o mundo anda, o mundo tem jeito, tá? Saturno e Netuno, eles acentuam o caráter agora que a gente está tendo ainda de revelações diante de idealismos, choques de realidade, o que as coisas são e o que elas não são. Em Peixes pode vir também uma grande onda de fake news, de situações incontroláveis na internet. Então, ao máximo possível, a gente procurar filtrar o que vem, mas não necessariamente controlar, tá? Para nós aqui do Brasil, essa questão de tantos planetas em peixes, ela configura essas chuvas que nós estamos tendo,
que podem, inclusive, continuar. Esse eclipse ele cai bem no Sol do Brasil. A Lua em Virgem cai bem no Sol do Brasil. Perguntas? Quem tem perguntas? Vai ter outros quadros, mas sobre esse. Nenhuma? Não creio. Beth, Diga. você está considerando essa quadratura de, de Marte com Marte e Urano? Urano? Está É, considerando? ele está saindo da orbe já, tá? Aham. Ele está considerado aqui, mas o apogeu dele já se deu. Porém, essa energia disruptiva, a gente está ainda trazendo a consequência dela. A consequência dela é o próprio caos que está instalado. É Eu a grande fiquei, confusão. eu estava olhando esse Marte, ele vai caminhar. Não, perdão, esse Urano ele vai caminhar e daqui a pouquinho ele vai atingir o grau da quadratura do outro eclipse. Sim, Não vai? ele vai ainda gatilhar. É. Eu não estou agora com essa data aqui, embora eu já tenha visualizado a data, tá? Eu já considerei ela em outro registro. Passa para mim, Nívia, que eu acho que eu passei para você essa data também. Deixa eu Essa olhar aqui. data, você Eu vou passou, olhar sim. aqui, deixa eu ver aqui o meu. Eu tenho aqui um quadrinho com isso. É, Peraí, também estou caçando aqui as nossas. esse Marte, ele vai É 31. gatilhar o grau do eclipse novamente, mas mais lá na frente, tá? É, Ah, não, é Urano. É Urano que você está é Urano, falando. é Urano. É É, eu no estou falando dia de Urano. 2, é no dia 2 de abril desse ano, o Urano vai gatilhar esse grau do eclipse. Então, ele reativa. Os eclipses, eles têm uma validade de 6 meses, tá? Tanto lunar quanto solar. Lógico que agora, quando está tudo acontecendo, vigência até de uns 15 dias depois, ou de outros planetas gatilharem os eclipses, eles estão em vigência. Também mais adiante, em 26 de junho, Marte em Touro vai também pegar esse grau aí do eclipse. Então, eu acho assim, coletivamente, nós tivemos no dia 27, a partir de 27 de fevereiro, o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então, isso ficou muito evidente que tem a ver com esse eclipse em particular, esse de Aquário. Mas as questões lá do Oriente Médio, ou que seja do mundo, elas infelizmente têm outros gatilhos bem recentes. Agora, para nós, para a nossa situação pessoal, isso também interfere? Interfere, com certeza, tá? Então, quem acompanha aí os eclipses, quem teve alguma situação complicada nessa alunação, eu particularmente tive, então a gente fica observando, a gente fica esperto, tá? Porque o que se instalou aí depois dessa quadratura, que ficou exata na semana passada, no fim de semana todo, esse caos ele está aí caminhando. Ele está caminhando. Então pode parecer que está tudo em paz, mas não está. É aquela coisa de guerra de submarinos. E dentro de nós, ou em circunstâncias à nossa volta, pede que a gente tenha tranquilidade para lidar com as coisas. Porque senão a gente não consegue administrar isso aí. E se não tiver essa tranquilidade, não vai acessar esse lado aí pisciano. Ele vai passar batido. Então não adianta a gente ficar só socando as questões da matéria, não. A gente tem que se ligar também nas questões do espírito. Orar mais, fazer mais meditação, fazer exercícios físicos, dar uma distensionada, porque é o céu que nós temos para hoje. É exatamente esse aí. Então, não adianta só insistir em coisas que a gente já vinha fazendo e se ficar mais estressado do que já estava. Não tem condição. Não é uma situação fácil. Mais perguntas? Nívia, fala. Não dá para ter controle de tudo. Ah,
Não dá, Não dá, gente. não Eu dá. acho que, eu acho que dos dois eclipses, o maior ensinamento é esse. Não dá para controlar quando tem um Urano aí, maluco, e não dá para controlar se tem eclipse. Eclipse é justamente uma coisa fora do controle, que você vai administrando da melhor forma possível. E às vezes eles te trazem situações positivas, mas se está tudo caótico, você faz só o menorzinho que está ao seu alcance, que é virgem. Aí o nó do sul ele funciona como antídoto, antídoto para você não perder o fio da realidade, para você não perder o seu fio terra. O nosso fio terra é virgem. Então, tenho visto, né, nas redes sociais as coisas que estão acontecendo. Muitos brasileiros lá no Oriente Médio. Tem uma nutricionista que eu sigo, é a Carla Albuquerque, é uma página pública. Ela está em Dubai, ela estava fazendo um vídeo pouco tempo antes de estourarem lá as coisas e tudo que a gente está vendo aí nas redes. Ela postou uma notícia hoje que eu achei a cara desse eclipse, porque ela disse assim: um dia pode mudar tudo. Por isso, valorize a rotina simples e em paz. Às vezes, é exatamente ela que você precisa para recomeçar. Então, quando tudo está voando à sua volta ou explodindo, a coisa que a gente mais quer é estar na nossa casa, é tomar o nosso banho, comer uma comidinha caseira, fazer tudo o que normalmente a gente faz. Então, o nó do sul, nessa hora, ele funciona também como antídoto para a gente não se perder no caos. Tá? Aqui eu coloco o eclipse do ciclo metônico, que foi de 3 de março de 2007. Para nós que já temos uma certa idade, a gente sabe que eclipse não mata, mas revira tudo. Então, em 3 de março de 2007, a gente tinha o trânsito de Urano em Peixes e tivemos eclipse no grau 13 de Virgem naquela oportunidade, muito próximo com o grau que a gente está agora, que é o 12,51, só para que a gente recorde como que será que nós lidamos com as situações daquela época. Saturno estava em Leão, na oportunidade oposto aqui a Mercúrio, então existia aí uma rigidez mental, uma dificuldade para lidar com as situações mais corriqueiras. Júpiter estava quadrando Urano, então estavam muitos excessos de se jogar nas situações, de acreditar demais em certas situações, mas nós sobrevivemos. Agora a gente acabou de passar Saturno e Netuno em Peixes, e nós estamos tendo reflexos de situações que nós vivenciamos e que nós estamos sepultando para não passar mais por aquilo. Aqueles sacrifícios ou aquelas tristezas, elas não vão mais mexer com a gente. Então, na época, era Urano que estava aí, e Nó do Norte, junto do eclipse e transitando por Peixes. Alguém quer comentar alguma coisa dessa época? Tem alguma lembrança? Eu até tenho, mas acho que não é conveniente que eu comente as minhas lembranças. Vocês podem falar de vocês? 3 de março de 7, 2007. Ah, Maria 2007. João, tem alguma Olá, lembrança que é compatível com a situação? Seja bem-vinda. sim, Tem? obrigada. Boa noite para todos e para todas. Hum, eu Boa tenho, noite. foi quando a minha vida começou a descambar. Descambar. E descambar, sim, sim. Fala mais sobre Muito isso. trabalho, excesso de trabalho, muita coisa, eh, muitas surpresas à minha volta. Eu esforçava-me para trabalhar, para correr tudo bem, e parece que eu atraía problemas. Tá. Você tem casa 10 E em o Virgem,
Casa 10 em Virgem, Nó do Sul em Virgem, não é isso? Sim. É. É uma fase da tua vida estava terminando. Aí começa aí dando tudo errado para a gente mudar alguma coisa. Então, esse é um dos efeitos de eclipse, porque onde vai passando o Nó do Sul e onde vai passando o Norte, a gente tem provocações de mudanças, de finalizações necessárias e de aberturas de caminhos. Então, de uma maneira que você não planejou, as coisas começaram a dar errado para você pegar outro rumo. Mais ou menos isso, né? Mas, mas foi o que eu não fiz. Sim. Você acordou para uma outra vida, né? No meu A Betty estava a dizer que nessa altura o nó do norte estava onde? peixes também, Em pés. né? E o sul com a lua em Virgem no grau 13, a lua. Bem idêntico ao que nós estamos agora. Só que o contexto na época tinha Urano em peixes, então a gente tinha alguma coisa que já ia mesmo revirar a nossa vida. Mas com o nó do norte junto, essa reviravolta fica mais intensa. E com eclipse também. Eu tive uma reviravolta naquela época também, tá? Só que quadrava meu sol. Então foi uma coisa assim que no começo foi muito difícil de lidar, mas com o tempo ficou muito bom. Foi uma situação profissional que ficou muito interessante com o passar do tempo. São as mudanças necessárias. Nívia, obrigada, Maria. Lembrei aqui. Eu ia só dizer, Lembrou o quê? Eu lembrei que nesse período eu estava muito contrariada por uma decisão, né, que eu não estava satisfeita dessa decisão. Esse período eu estava na Itália e naquele momento eu achava que a minha vida era na Itália, né, Hum, que eu tinha que permanecer ali, que as coisas tinham que andar ali daquele jeito, do jeito que eu tinha esquematizado para mim, aquilo que eu achava que era correto e justo para mim. sim. Mas os astros estavam fazendo outras coisas. E aí foi onde eu entrei com o embate com o meu esposo, e ele falou Nós assim: estamos não, sendo gravadas para o YouTube, só te lembrando. sem problema. Tá. E ele pega e fala: não, a nossa vida, de hora em diante, a gente vai pensar nessa vida no Brasil. E aí ele: você tem que ver com outros olhos. No Brasil, a gente pode ter uma vida melhor. E de alguma forma, os anos se passaram, e tipo assim, eu me reencontrei voltando para o meu país. Sim. Encontrei coisas boas. Olha aí, você, Ah! uma das minhas coisas boas. Você também É, é uma ótima coisa para a minha vida, uma ótima pessoa. entendeu? Aliás, En- todas aqui são, Então, graças a Deus. aí eu voltei, tive que me readaptar, foi uma nova realidade na minha cidade, e com, né, filho, com toda uma bagagem de família e tudo. Depois voltei para o mercado de trabalho e olha só, hoje eu estou feliz. Se alguém me pergunta hoje, Nívia, você quer sair do Brasil? Não quero sair do Eu não Brasil. Eu quero. não quero deixar de viajar, mas eu É, quero sempre voltar para casa. até os estrangeiros querem que o Brasil continue sendo o Brasil, né? Para poder virem Exato. para cá sempre que quiserem. Muito obrigada pela sua contribuição, querida. Mais alguém? Eu gosto de colocar o ciclo metônico para que a gente realmente faça aí uma comparação, porque esse trabalho de eclipses e de nodos, ele é muito de ver o que se desembaraçou na época, e hoje nós somos outra pessoa e outras situações, mas algumas coisas
podem nos encorajar em determinadas situações quando a gente revisita o passado. Aqui o eclipse anular de Aquário, que foi agora no dia 17. Outra coisa, tanto no eclipse de amanhã quanto do dia 17, pela forma que tem esse eclipse, Plutão é que está puxando o rol dos planetas, tanto num eclipse quanto no outro. Então, nós estamos num momento de grande transformação coletiva e pessoal, num momento de algo mudar e passar por uma outra realidade. Mas lembrando que nenhuma mudança desse naipe acontece sem grandes sacrifícios ou perdas. Então, alguma coisa, ou no caso do mundo, várias coisas, são meio perdidas no caminho para que essa transformação possa acontecer, já que Plutão está puxando os planetas desse mapa. E também o do eclipse solar em Aquário, tá? O fato de ter o norte em Peixes continua indicando até julho que nós temos caminho, nós temos abertura e temos expansão quando a gente acredita nos nossos sentidos, na nossa intuição aliada com a percepção, porque existe intuição dos signos de fogo, né? Mas as nossas percepções, os nossos sentidos, as nossas inspirações e a nossa energia, a sincronicidade. Então, quanto mais, quando o assunto é peixes, a gente conseguir manter essa tranquilidade e seguir esse fio invisível que vai conectando pessoas, mais as coisas tendem a acontecer, se desdobrar de uma maneira positiva e mais visível, mais evidente, tá? No caso de Virgem, é mais uma questão de sobrevivência. Querer ressaltar publicamente as questões de Virgem neste momento é o mesmo que enxugar gelo, tá? Vai lutar, lutar, lutar e morrer na praia de Peixes. Isso é a força do magnetismo dos nodos. Aqui eu tenho alguma coisa sobre o norte em Peixes que eu deixei até de outras lives. A onda mal sabia que era oceano. Então, existe aí um mar de descobertas em Peixes, se a gente conseguisse soltar o bastante da densidade material, grandes descobertas, eu particularmente tenho tido, por isso que é bom saber por onde está transitando o norte em Peixes, que é um convite a despertar potenciais internos adormecidos, explorar o lado mais sensível, confiar na sua voz interior, promovendo curas e conexões, tá? Rapidinho aqui, no caso de Virgem, a frase de chamada é: o diabo mora nos detalhes. É um provérbio alemão. Quanto mais a gente ficar se agarrando em pequenas coisas agora, em detalhes até de questões de lógica, de questões muito pragmáticas, às vezes a gente perde o bonde por ficar analisando demais. Então, soltar o bonde aí de Virgem para pegar o de Peixes, independente do eclipse, mas principalmente por conta do eclipse, é uma ótima ideia neste momento. Solte. E o nó do sul se manifesta com densidade magnética e até paralisante num ponto de busca de segurança e apoio naquilo que é conhecido. Tem um temor por entrega, experiências de fé, autocobranças fortes, reencontro com padrões antigos, apego a detalhes e senso crítico exagerado. É claro que não dá para soltar e fazer de conta que isso não existe, mas é justamente na parte mental que esse nodo pega. Por quê? Porque a regência de Virgem é a mente. Então, quando a gente pega esse eclipse, que está com Mercúrio retrógrado em Peixe, se opondo à Lua, o lado mental ele fica enlouquecido, porque ele não está achando o alimento que ele gosta de achar, que é justamente a lógica do negócio. Mas até a tônica disso está toda distorcida com Mercúrio retrógrado em Peixes, né?
Então, eu coloquei também rapidinho aqui, até por conta da gravação, quem tem o ascendente Áries e Libra, o eclipse pega no eixo 6 e 12, mexendo com saúde e rotinas, espiritualidade. Quem tem ascendente Touro, Escorpião, nos graus, o eclipse acontece no grau 8 a 18, o seu efeito, pega eixo 5 a 11, filhos e amor e relações com grupos. Ascendente Gêmeos e Sagitário pega o eixo 4 10, família, vida privada, vida pública e profissional, reputação. Ascendente Câncer e Capricórnio, eixo 3 9, comunicação e assuntos com irmãos e vizinhos e assuntos legais, assuntos com estrangeiro. Leão e Aquário, ascendente, pega o eixo 2,8, meu dinheiro e o dinheiro dos outros, dinheiro compartilhado. E o ascendente Virgem ou Peixes pega o eixo 1,7, assuntos pessoais e assuntos de parceria, sendo que assuntos pessoais envolvem também o próprio corpo da pessoa, o corpo físico, tá? Em épocas de eclipses, são muito possíveis acontecerem cataclismas, terremotos, erupções de vulcões. Esse Marte em Peixes é o mesmo que aquecer, e esse eclipse de Virgem ele acontece no meio do Oceano Pacífico. Então, geograficamente, os eclipses afetam o local onde a sombra dele passa. Então, o meio do Pacífico, aquelas fissuras do Pacífico, elas podem ser ativadas, ainda mais com Marte em Peixes, né? Pode acontecer de tsunamis, acidentes com multidões, shows, passeatas, aglomerações e também na vida doméstica. Então, deve-se evitar exposição a perigos e multidões, marcar cirurgias, casamento, eventos importantes, assinaturas de contrato, compras de imóveis e decisões importantes. Aqui eu deixo meus contatos, se alguém precisar, alguém até da gravação, pode acessar Beth Batista por telefone, por e-mail ou na rede social. E é isso. Tem muitas coisas que, se a gente não fosse provocado, a gente não fazia, não saía do lugar. Então, por mais doloroso que seja, um dia a gente vai entender muita coisa que acontece hoje. Eu olho para trás para o eclipse metônico lá de 2007 e eu penso, por que eu não mudei antes de acontecer um determinado fato naquele ano, que aconteceu no final daquele ano, um ato falho, que acabou desenrolando as mudanças, mas eu podia já ter soltado antes, eu não soltei. Então, eu sofri para soltar. Mas ainda assim, o resultado final foi bom. Então, muito obrigada. Eu vou finalizar aqui essa nossa gravação para a gente continuar no nosso particular.